Quando se tem 19 anos, se faz muitas coisas na qual seria considerado verdadeiras loucuras. Não se pensa direito, acha que tem vida infinita como nos jogos, ou acha que não vai acontecer com a gente e acaba fazendo. Quando já viu, já aconteceu. E olha para trás e pensa, como foi que eu fiz isso? E você começa a analisar os fatos e pensa que a chance de ter dado errado era muito maior do que a chance de ter dado certo, e que você teve sorte. Hoje eu vou contar a história de um jovem alemão ocidental de 19 anos que queria mudar o mundo. Um jovem aviador estava na casa dos seus pais em Hamburgo, na Alemanha Ocidental, e estava assistindo TV quando viu o encontro entre Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev em Reykjavik, na Islândia. O mundo naquele momento estava sob uma grande tensão e provocações à beira de uma guerra nuclear. Reagan chamava a União Soviética de um império do mal. Matias, que gostava de política, vinha muito preocupado com isso e queria fazer algo para trazer um diálogo e paz entre os blocos. Disse ele: "Eu pensei que todo ser humano neste planeta é responsável por algum progresso e estava procurando uma oportunidade de participar." Foi aí que ele teve uma ideia. Rust tinha uma licença de piloto e tinha apenas 50 horas no ar. Ele disse: "Eu estava pensando que poderia usar a aeronave para construir uma ponte imaginária entre o Ocidente e o Oriente para mostrar que muitas pessoas na Europa queriam melhorar as relações entre os nossos mundos." Em 13 de maio de 1987, ele disse aos seus pais que iria viajar pelo norte da Europa em um avião monomotor, um Cessna, a fim de marcar horas para obter sua licença de piloto profissional. Sua primeira parada foi nas Ilhas Shetland e depois nas Ilhas Faroe. Ele passou uma noite em cada uma, e em seguida ele veio para a capital da Islândia e depois Bergen, na Noruega, antes de chegar em 25 de maio à capital finlandesa, Helsinki, na fronteira com a União Soviética. Ele passou na capital finlandesa vários dias tentando se decidir se realmente tinha coragem de seguir com seu plano ou não. Ele tinha um bom motivo para ficar nervoso. A União Soviética tinha o maior sistema de defesa aéreo do mundo. Menos de 5 anos antes, um avião civil da Coreia do Sul havia sido abatido após entrar no espaço aéreo soviético, causando a morte de todos os 269 passageiros a bordo. Ele disse: "Eu tinha medo de perder minha vida. Eu estava avaliando se realmente era razoável correr esse tipo de risco. No final eu cheguei à conclusão: eu preciso arriscar." Na manhã de 28 de maio, ele disse ao controle de tráfego aéreo de Helsinki que iria para Estocolmo, na Suécia. Mesmo assim, ele não tinha certeza absoluta que iria continuar com isso. Então ele disse: "Eu tomei a decisão final cerca de meia hora antes da partida. Acabei de mudar a direção para 170 graus e estava indo direto a Moscou." De volta a Helsinki, os operadores de controle aéreo começaram a se preocupar. Rust estava indo em direção errada e depois desapareceu de suas telas de radar, antes que pudessem fazer contato por rádio. Uma enorme caçada humana foi lançada pela guarda costeira finlandesa, e quando Orion foi vista na superfície do mar, mergulhadores foram trazidos para procurar um naufrágio. Enquanto eles procuravam, Rust estava confortavelmente sentado em seu cockpit, enquanto seu avião atravessava o espaço aéreo soviético sobre a Estônia. Em questão de minutos, ele foi capturado pelo radar soviético, e menos de uma hora depois, um avião de combate MiG-23 se aproximou dele. Ele disse: "Passou por mim do meu lado esquerdo, tão perto que eu pude ver os pilotos sentados no seu cockpit. E é claro, eu vi a estrela vermelha na asa da aeronave. Mas em vez de atacá-lo ou tentar um contato, os caças passaram e desapareceram nas nuvens. Eu fico imaginando se um piloto desse MiG-23 tenta entrar em contato. Como seria o diálogo? Eu tenho certeza que os pilotos não falavam inglês nem alemão, e Matias Rust não falava russo. Ele seria abatido em segundos." Mas por sorte, ele foi confundido com a aeronave amiga, pois naquela região havia acontecido um acidente. Uma aeronave tinha caído por ali um dia anterior, e uma operação de resgate estava em andamento, juntamente com o treinamento de novos pilotos, que causou uma confusão no ar e nos centros de controle. Se você acredita em Deus, Deus estava naquele Cessna. O rapaz voou sozinho mais de 750 quilômetros e passou por todos os escudos defensivos soviéticos. De alguma forma, Rust conseguiu fazer centenas de quilômetros através do espaço aéreo soviético até a capital, sem nenhum tipo de contato das forças de defesa soviéticas. "Eu não podia acreditar que realmente sobrevivi", disse ele.
Eu tinha calculado naquela época que as minhas chances de sobrevivências eram cerca de 50%, e depois que eu cheguei ao meu destino, eu sabia que realmente estava do lado da sorte. Mas seu alívio, ao ver as torres e as cúpulas de Moscou, desapareceu rapidamente quando ele percebeu que o pouso seria muito difícil. Ele queria derrubar o avião no meio da Praça Vermelha a fim de fazer uma grande declaração, mas como a praça estava cheia de pessoas, ele mudou de ideia. No chão, os soviéticos paravam e olhavam espantados para aquele pequeno avião branco que circulava apenas 10 pés acima do solo. Finalmente, Rust avistou uma ponte de 4 faixas ao lado da Catedral de São Basílio, para que ele circulasse mais uma vez e tocasse ali embaixo. Logo, uma multidão cercou seu avião e perguntaram quem ele era e de onde ele estava vindo. Ele disse: "Eu sou da Alemanha." E as pessoas: "Ah, da Alemanha?" Apertaram a mão dele e disse: "Nosso amigo." Então ele falou: "Eu sou da Alemanha Ocidental." Ele ficou lá até a KGB capturar o rapaz. Ele foi levado para ser interrogado, onde ele passou horas tentando convencer que tinha agido sozinho. Foi a desculpa perfeita para Gorbachev acreditar que existia traidores ao seu redor e fazer uma reforma política, a perestroika, onde dias seguintes foram demitidos mais de 150 pessoas, como o ministro da Defesa e o chefe de serviços da Defesa Aérea. Matia Rust foi levado a julgamento, onde ele foi condenado por violar o espaço aéreo soviético e entrar ilegalmente na fronteira soviética. O juiz sentenciou a 4 anos de trabalho forçado. Thank you for your help. I hope that Gorbachev will save him from prison because it's the wrong decision. Em 1988, em 1º de julho, Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev assinaram em Moscou um tratado de redução do arsenal nuclear. Просто обречены на то, чтобы думать об улучшении отношений. Нельзя вести дело к тому, чтобы обострять. Пусть президент подтвердит, что он такого же мнения. Yes, we share that view. We want friendship between our two peoples. Мы разделяем мнение. Мы хотим дружбу между нашими двумя народами. Um ato que naquela época foi considerado como o fim da Guerra Fria, e Matias, após 14 meses de prisão, foi solto por bom comportamento e levado de volta à Alemanha Ocidental, um jovem que ajudou a mudar a história. Hoje ele vive como analista financeiro e instrutor de yoga. Ele diz que não se arrepende do que fez, acredita ter ajudado o presidente Gorbachev em suas reformas. Ele disse: "Eu estou muito convencido que lhe permiti avançar com a perestroika, muito mais rápido do que ele teria feito sem mim." E aí, curtiu o vídeo? Sabia dessa história? Deixe nos comentários a sua opinião e até sugestões de novos vídeos. Eu, quando tinha 19 anos, fiz algumas loucuras na vida, mas não se compara ao que esse rapaz fez. Até a próxima.